Deixa eu te contar uma verdade que parece mentira. Tem um tipo de atleta que treina mais do que todo mundo, se dedica mais do que todo mundo e se cobra mais do que todo mundo. E mesmo assim, na hora do jogo que mais importa, ele não consegue jogar. E ninguém fala isso em voz alta, porque esse atleta costuma ser elogiado, chamado de disciplinado e chamado de exemplo. Mas por dentro, ele tá em guerra. E o mais assustador, quanto mais ele tenta controlar, ele erra. Quanto mais ele tenta ser perfeito, mais o corpo trava. Quanto mais ele tenta provar o seu valor, menos ele consegue jogar. E quanto mais ele trava, mais ele se odeia por travar. Se você já sentiu isso, se você já sentiu a mente acelerando antes do torneio, se você já pensou, eu tenho que provar alguma coisa, ou se você já venceu e mesmo assim não foi o suficiente, esse vídeo é para você. E talvez seja desconfortável, mas é libertador. E hoje eu vou te mostrar a sabotagem invisível do perfeccionismo no esporte. A parte do seu cérebro que confunde competição com ameaça. E por que até uma medalha de ouro pode não trazer a paz que você tanto procura. Por incrível que pareça, tem muito atleta que sobe no pódio e desce se sentindo um fracasso. E aqui que tá a pegadinha cruel. O perfeccionismo finge que é excelência, mas na verdade ele é medo. Medo disfarçado de força, medo de errar, medo de decepcionar, medo de ser julgado, medo de não ser o suficiente. E eu quero que você guarde isso. O cérebro não sabe se você é amador ou profissional. Na competição, ele reage como se sua sobrevivência tivesse em jogo. Então, não importa se é um jogo local ou uma final olímpica, o sistema nervoso sofre igual. E isso explica por que tanta gente abandona o esporte. Não é por falta de talento, mas por excesso de cobrança. No final desse vídeo, eu vou te guiar numa meditação curta para você se despedir do seu perfeccionismo, não com raiva, mas com maturidade. Respira e fica comigo. A excelência pergunta: como é que eu posso melhorar? O perfeccionismo grita: eu não posso errar. Excelência constrói, o perfeccionismo ameaça. O perfeccionista não treina só para evoluir, ele treina para silenciar a própria insegurança. Ele não entra em quadra para jogar, ele entra para não passar vergonha. Ele não quer viver o jogo, ele quer sobreviver ao julgamento. E isso muda tudo, porque quando o erro vira ameaça, o corpo entra em defesa. E o corpo em defesa não cria, ele simplesmente reage. E é por isso que o perfeccionista joga duro, perde o time e se sente que não era ele que estava ali naquele momento. O talento existe, o problema é o estado interno. E aqui vem aquela frase polêmica: o perfeccionismo não cria campeões, ele cria atletas exaustos. Mesmo quando você vence, ele sussurra: podia ter sido melhor. E assim nasce essa prisão. Você já ouviu o termo leão no treino, gatinho no jogo? Todo mundo conhece alguém assim. E talvez possa ser até você. No treino, o erro é aprendizado. Já no jogo, o erro começa a virar a sua identidade. Eu errei e vira, eu sou ruim. E aí entra a comparação. Rede social, highlight, filtro, vitória editada. Você compara a sua vida real com a propaganda emocional do outro. E aí o perfeccionismo vibra, porque agora ele tem prova. Tá vendo? Você não é o suficiente. E aí o atleta faz duas coisas: ou se cobra até travar, ou foge para não se expor. Muita gente fala, isso é falta de mental forte. Mas não é isso, é excesso de ameaça. E aqui é a frase-chave: o perfeccionismo não quer performance, ele quer proteção. Só que essa proteção custa caro, custa leveza, custa prazer e custa coragem. E às vezes custa o amor pelo esporte. E para isso tem uma solução, mas eu quero que você escute com muita atenção. A autocompaixão não é fraqueza, é estratégia neurobiológica. É o que desliga a ameaça, é o que devolve o atleta para o corpo e é o que permite errar e continuar, porque o erro não vai parar de acontecer. E o que muda quando a gente troca o perfeccionismo pela autocompaixão? Você começa a se regular ao invés de se destruir. E aí que vem a virada. O atleta campeão não é o que erra menos, é o que volta mais rápido depois de um erro. E isso não vem da autocobrança, vem da segurança interna.
interna. E aqui eu vou te dar 3 ferramentas para você usar em competição. A primeira delas é do tribunal para o laboratório. O perfeccionista entra em quadra como se estivesse num tribunal. Cada erro vira um julgamento, cada ponto vira uma sentença. E o juiz é a sua própria mente. No tribunal, a pergunta é sempre: de quem que é a culpa? No laboratório, a pergunta muda: o que isso me mostra? O erro no laboratório não é identidade. O erro no laboratório é informação, é dado. Não é eu sou ruim, é ok, entendi o que aconteceu e posso seguir em frente. Onde eu estava rígido? O que o meu corpo fez antes do erro? Minha respiração subiu? Minha atenção saiu do presente? Quando você troca o tribunal pelo laboratório, o erro sai do ego e volta para o processo. O cérebro entende, eu não estou em perigo, eu estou aprendendo. É assim que a performance volta a fluir. A ferramenta número 2 é o self-talk, curto, físico e presente. O perfeccionista perde o ponto e normalmente acaba entrando num discurso interno que dura ali em torno de 10 minutos. Mas na competição, o pensamento longo desregula. O cérebro precisa de direção, não de explicação. Por isso o self-talk precisa ser curto, físico e presente. Então, você pode usar algumas frases como: próximo ponto, volta para o corpo, respira, aqui e agora. E não é frase motivacional, é o comando do sistema nervoso. Quando você fala algo simples e corporal, você tira o cérebro do futuro e traz ele para o presente. A presença é pré-requisito de performance. Quem tenta se convencer, perde. Quem se direciona, joga. E essa aqui é a ferramenta que o perfeccionista mais odeia, que é bom o suficiente. Porque o perfeccionismo confunde isso com mediocridade. Mas no esporte, o bom o suficiente é sobreviver emocionalmente. E é o que te permite errar e continuar, falhar e voltar, oscilar sem se destruir. O bom o suficiente não é desistir da excelência, é entender que consistência ganha de perfeição. O atleta que tenta ser perfeito fica rígido. O atleta que aceita o bom o suficiente fica adaptável. E quem se adapta, lê melhor o jogo, se recupera mais rápido dos erros e evolui mais. O perfeccionismo quer controle. A performance precisa de flexibilidade. Então, anota isso. Tire o erro do tribunal e leve ele para o laboratório. Use palavras curtas para voltar para o corpo. Troque perfeição por constância. Porque no esporte não vence quem nunca erra. Vence quem não se abandona depois de um erro. Se você se identifica como um perfeccionista, você não está quebrado. Você só aprendeu que precisava ser impecável para ser amado, aceito, respeitado e visto. E isso pode ter te levado muito longe. Mas agora, o mesmo perfeccionismo que te empurrou está tentando te destruir. E você não precisa expulsar ele. Você precisa educar ele. Porque você não veio até aqui para viver em guerra com você mesmo. Você veio para julgar, não para provar o seu valor. E agora, se você topar, eu vou te guiar numa meditação curta para você se despedir do seu perfeccionismo com respeito e com liberdade. Se for seguro para você, feche os olhos, leve a sua mão ou no peito ou no abdômen e só percebe o ar entrando e saindo, sem mudar nada, simplesmente se observando. Perceba que o ar que sai é mais quente do que o ar que entra. Vai percebendo o seu corpo, como ele funciona. Muito bom. Vai vendo se tem algum lugar que chama mais atenção. Joia. Agora faz uma inspiração bem profunda pelo nariz. Solta pela boca. E agora eu quero que você lembre de uma cena em algum jogo importante em que você se cobrou demais. Talvez um erro, talvez um ponto decisivo, talvez um jogo em que você saiu se odiando. Só observa essa cena como se você estivesse se assistindo de fora. E agora eu quero que você repita mentalmente comigo. Eu reconheço você. Você é o perfeccionismo. Eu sei o que você tentou fazer. Você tentou me proteger. Você tentou evitar dor. Você tentou evitar julgamento. Agora faz uma inspiração bem profunda, solta o ar. Agora agradece.
o perfeccionismo por ter te trazido até aqui. Mas a partir de hoje você fala para ele que você não precisa mais disso para evoluir. Agora, vai imaginando que esse perfeccionismo é uma parte sua menor, mais jovem, carregando um peso grande demais. E você diz para essa parte: eu te vejo, eu te acolho e eu assumo daqui para frente. Agora, vai repetindo comigo mentalmente: eu posso ser excelente sem ser perfeito. Eu posso errar e continuar tendo valor. Eu posso falhar e continuar pertencendo. Mais uma inspiração profunda, vai sentindo o seu corpo, o contato dos seus pés com o chão, o peso do seu corpo aonde você estiver sentado, a sua presença aqui. E como um compromisso, repete: eu escolho o próximo ponto, eu escolho voltar para o corpo, eu escolho jogar o jogo, eu não preciso provar nenhum valor. Faça agora uma última inspiração, solta todo o ar. E quando você soltar o ar, vai abrindo os olhos. E lembre-se sempre, você não precisa ser perfeito para ser campeão. Você precisa estar presente.